Ele tava falando sobre eu e o Larry. Eu falei, sim, tô. Nessa hora ele, pum, me deu uma porrada no meio da minha cara. Só aqui curtindo um sambinha de boa. E eu tava contando uma história, hein, Jess? Eu tava noivo ainda da Jéssica nessa época. E a gente tava num bar em Queens. Do you remember what it was? Was the bar name? No. But do you remember what it was exactly? Was the Quincy Center? No centro de Queens ali, quando a gente morava em Queens ainda. Was like 2017? No. Yeah, talvez em 2017. E a gente... Não, a gente tava noivo. I have to do like exams. Eu tinha que fazer... Num dia depois dessa treta, a gente foi num médico em Queens, doctor office in Queens, to do like exams and tests or whatever pro green card. Yeah. E eu tava com o olho meio roxo assim, puta, zoado, psicológico abalado pra caramba. E o médico foi super legal, do you remember that? Yeah. E a gente tava numa festa. Vou concluir aqui que esse não é o propósito do vídeo. Eu quero contar sobre alguns perrengues que eu particularmente já passei aqui nos Estados Unidos. E esse foi um desses. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente tava numa festa, eu tava noivo da Jéssica nessa época, e a gente foi nesse bar em Queens, e os amigos nossos, um casal de amigos nossos, eles eram americanos, né? E eles arrumaram uma briga lá dentro desse bar, e eu saí do bar, eu não entendi nada do que tava acontecendo, e era um dia muito frio, eu lembro disso. Quando a gente tava saindo do bar assim, esse amigo meu, ele saiu primeiro que eu, porque ele sabia que ele tinha arrumado treta, correu pro carro dele, para poder me buscar, enquanto eu e a Jéssica não sabíamos de nada, estávamos andando, e veio dois malucos, grandão assim atrás de mim. Eu falei, puta, vão me roubar aqui nos Estados Unidos. Eu pensei que eles iam roubar a gente. E assim, e aí ele pegou e chegou e perguntou para mim assim, are you guys together? Ele tava falando sobre eu e o Larry. Eu falei, sim, tô. Nessa hora ele, pum, me deu uma porrada no meio da minha cara. Eu, sem conseguir me comunicar ali, não sabia falar inglês, não sabia nada, tava mó frio, mano. E tomei essa porrada sem saber, né? Por quê? Por falta de comunicação, eu não tava sabendo o que tava acontecendo ali na hora. Então, esse foi um grande perrengue que eu passei aqui por causa de não saber, de não entender o inglês, né? E teve vários outros perrengues, várias outras coisas que aconteceram aqui comigo, como, por exemplo, deixar de comer uma coisa que eu não quis comer, por quê? Por causa da dificuldade da língua, né, de acontecer. Um outro perreio bem grande que aconteceu comigo também recentemente, esse foi na corte, né? Eu fui na corte porque eu estava acima do limite de velocidade. Eu fui parado aqui em Rhode Island, e aí eu estava acima do limite de velocidade. Aí o policial me mandou para a corte, né, para um determinado dia. E quando que eu cheguei na corte, né, eu tinha uma carta dizendo qual que era a sala que eu estaria participando. E acabei que eu entrei na sala e tinha algumas pessoas assim, umas 4 ou 5 pessoas, mais ou menos umas 4 ou 5 pessoas assim na minha frente. E o juiz perguntava algumas coisas e todos falavam assim, no guilty, no guilty, no guilty. E eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. E quando chegou na minha vez, eles pegaram meu documento, minha drive license. E aí eu não sabia exatamente nem o que o juiz estava perguntando e nem o que eu tinha que falar. E eu peguei e falei, no guilty também ali, não tinha culpa. Aí nessa hora veio um outro policial e falou, tá, então você vai vir para uma próxima corte daqui 2 semanas para ser hearing, né, para ser escutado. Eu falei, não, eu só quero pagar. Ele falou, você falou perante o juiz que você não era culpado, né, no guilty, né, vou colocar aqui a tradução para vocês. E assim, porque eu falei que eu não era culpado. Então eles me deram a oportunidade de escutar. E na verdade não foi isso que eu quis. Eu queria somente pagar. Mas a falta de conhecimento e de entendimento fez com que eu pegasse e passasse por essa situação complicada. Nesse caso não foi o inglês, que eu sabia que, né, não ter culpa é não ter guilt. Eu já sabia o inglês. Mas a ignorância de não saber como lidar naquela situação me fez passar por esse perrengue também aqui nos Estados Unidos. E agora também é um caso muito comum que acontece aqui. Eu vejo pessoas, empreendedores, empresários que estão aqui nos Estados Unidos durante algum tempo e a grande maioria são house cleanings ou construction companies. E o que acontece com essas pessoas? Eles
por não saberem que tem o direito de ter o seu próprio negócio, de abrir uma LLC ou uma corporation, que são tipos de empresas que existem aqui nos Estados Unidos, deixam de abrir essas empresas, deixam de ter as licenças necessárias, como seguros necessários para poder ter um business aqui. Um business, uma empresa aí tem que ter o Work Compensation. O que é isso? É seguros que para poder você trabalhar num condomínio como esse meu aqui, ó, vocês estão vendo? Não é simplesmente uma pessoa ter um schedule de casa, né, e vir aqui e trabalhar nessa empresa e trabalhar aqui, né, fazer as limpezas. Não, a pessoa tem que ter um seguro, né, e para ter um seguro tem que ter uma empresa legítima. Mas qual que é o meu ponto? O que eu quero falar e deixar claro aqui para vocês? É que é o seguinte, quando que a pessoa não sabe que ela pode abrir uma empresa por causa do status legal dela, ou enfim, muitas coisas, ela fica limitada a sempre tá trabalhando, tendo uma empresa pequena, né? E a gente sabe que aqui nos Estados Unidos é o país da oportunidade. Todo mundo pode ser muito maior do que a gente imagina, né? O que a gente precisa é ter conhecimento. Então, assim, a falta de conhecimento também, eu vejo muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, eu contei alguns casos que aconteceram comigo, né, da falta de conhecimento que eu me dei mal. Esse caso aqui é um exemplo que eu vejo com as pessoas aqui, que é de não ter, saber que pode abrir um business e poder ir muito mais longe e usufruir de todo o poder econômico, financeiro e poder ter uma vida mais confortável aí, né, ter mais tempo. A gente sabe que quem trabalha, né, muito ali não consegue ter uma qualidade muito grande de vida. Acontece, quem trabalha muito não tem tempo para curtir, né? Tem que trabalhar. E se você tem um business ali consolidado, com todo um time, com toda uma equipe, você consegue, né, aí ter, inclusive trabalhar, não ter que estar ali no bruto trabalhando, enfim, é isso que eu quis dizer para vocês aqui, que eu quero falar para vocês, que é muito comum os brasileiros trabalharem muito aqui nos Estados Unidos e simplesmente não terem a oportunidade de aproveitar muito a vida. E esse é o quarto assunto, é o quarto tema que eu quero falar aqui, sobre erros cometidos por falta de conhecimento de nós imigrantes aqui nos Estados Unidos, que fazem a gente pagar o preço. E o quarto, antes de mais nada, antes de eu falar sobre esse quarto e último, que é o meu preferido, é algo bem interessante que eu não sabia também sobre isso, mas você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal Empreendendo e Aprendendo, que assim você me ajuda, me motiva aí cada vez mais a estar crescendo o meu canal e levando esse conteúdo para você aqui, que eu faço com muito carinho, com muito amor. E deixa aqui nos comentários para mim se você tem algum outro perrengue, se você que está aqui nos Estados Unidos passou por algum perrengue aqui. Eu quero saber qual que foi ele, seja ele por não saber falar inglês ou, sei lá, dirigindo com um policial na corte, enfim, tanto faz. Deixa eu saber aqui. Esse quarto quarto tema aqui agora, que eu quero falar para vocês, é sobre a oportunidade de garantir uma renda em dólar. Look at Duff! Oh, look at the Top Gun guy. How you doing, man? Good, man. Hey. Meu amigo Duff aqui veio dar um alô. Tá de Top Gun ainda, comemorando. Oh, today's Halloween, my friend. What do you think I'm coming costume on for? I totally forgot. E o quarto tema que eu quero falar aqui para vocês é referente à oportunidade de garantir uma aposentadoria em dólar. É isso mesmo. Brasileiros aqui nos Estados Unidos têm hoje estratégias financeiras que eu não sabia disso. Eu lembro muito bem, para quem sabe um pouco da minha história, sabe que meu pai, desde o ano de 2001, ele mudou aqui para os Estados Unidos, e eu lembro muito bem disso, eu não esqueço. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, isso me veio na memória quando meu pai me falou um dia. Ele falou, você tem que fazer um plano de aposentadoria. Só que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos, eu não pensei nisso, entrou no meu ouvido, mas ficou na minha memória, foi plantada a sementinha. E há mais ou menos uns 6 meses, né, eu conheci sobre essas estratégias financeiras que existem aqui nos Estados Unidos. Para qualquer tipo de status migratório, uma pessoa pode se aposentar aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Porque assim como no Brasil existem previdências privadas, enfim, e o americano também, né? Como a gente sabe, aqui nos Estados Unidos existem planos de aposentadoria para os americanos, como por exemplo, o mais comum entre eles é o 401k, que é o 401. Então assim, os americanos, eles têm aqui, né, planos para quê? Para poupar dinheiro
pro futuro deles, quando eles ficarem velhos, né, e tiverem que decidir não trabalhar mais, assim como no Brasil existe, que eu falei aqui já a previdência privada, existe aqui o 401k, que é o mais comum entre os americanos. Mas nós brasileiros, ou a grande maioria dos imigrantes, não tem acesso a esses tipos de serviços, vamos assim dizer, não são serviços, mas são de estratégias financeiras, né, para acumular dinheiro. Porém, existem aqui nos Estados Unidos, sim, estratégias que são oferecidas através de empresas de seguro, exatamente, assim como um seguro de carro. Empresas aqui nos Estados Unidos, ou seja, seguradoras, oferecem estratégias para você, para mim, qualquer tipo de imigrante com status ou não nos Estados Unidos, a poupar dinheiro para o futuro, para se aposentar. Imagina aí você poupando aí 200, 300 dólares por mês aí, e quando você chegar numa certa idade, você tem 2, 3 mil dólares de renda, e aí você fala, poxa vida, agora eu vou pro Brasa aí, vou voltar pro Brasil e vou curtir a minha vida, porque eu tenho 3 mil dólares garantido pro resto da minha vida. Então assim, a falta de conhecimento faz com que muitos imigrantes durante muitos anos não tiverem acesso a isso, mas hoje você já sabe sobre essas coisas, e foi legal compartilhar também um pouco aí da minha história, de alguns perrengues que eu já passei aqui para vocês. E muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Até uma próxima, espero que tenha gostado. Agora eu vou aproveitar aí o meu dia de Halloween, eu esqueci de me fantasiar. Um beijo no coração de todos vocês, até a próxima, valeu e tchau!